Começa agora, programa Vibe Astral. Um momento de otimismo, bem-estar e consciência para começar o seu dia em alta frequência. Com o astrólogo e escritor Ricardo Ida. Salve, salve! Cá estamos novamente juntos, como fazemos todas as manhãs às 9 horas em ponto na Avenida Paulista, direto para o mundo, nas ondas da 95,7 FM, nas ondas da 660 AM e transmissão ao vivo, em cores, pelo canal YouTube da Vibe Mundial. Estou aqui também no meu canal pessoal, no Instagram, ricardoida.oficial, para falar de autoconhecimento, autocuidado, espiritualidade, um pouco de filosofia, astrologia, enfim, dar uma visão aí um pouco distinta do mundo e também a gente falar de como é que pode melhorar a qualidade de vida. Eu estou aqui no 317102213262 vou repetir, 317102213262 Estou aqui já dando bom dia pro pessoal que está entrando. Super Paulo Ratinho, como sempre, queridaço. A Tamara, a Emiliana, bom dia, querida. Tamara, a Marisa Moraes, todo mundo entrando aqui, já viu, né? Daqui a pouco aqui vira Sofia Reis, sempre direto de Portugal. Grande beijo, Sofia Reis. Também para sua mamãe, para sua vovó, aí em Lisboa. Enfim, todo mundo aqui nessa super vibe astral. Eu não vou me alongar porque preciso economizar tempo hoje, porque o meu professor, olha, é uma honra hoje o convidado de hoje. Vocês sabem que toda semana a gente traz convidados para falar de filosofia, também de astrologia, de história, e a gente vai falar hoje de ciência da religião. O convidado de hoje é professor associado do Departamento de Ciência da Religião e do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências da Religião da PUC São Paulo, da Pontífice Universidade Católica de São Paulo. É coordenador do NEL, Núcleo de Estudos de Novas Religiões e Novas Espiritualidades. Mestre e doutor em antropologia, atua na área de pesquisa da antropologia da religião, especialmente nos novos movimentos religiosos, novas espiritualidades, religião e saúde e natureza da religião. É autor dos Novos Movimentos Religiosos, um livro editado pela Paulinas, e A Magia Existe, editora Paulus. Eu tenho esses livros, maravilhoso. Organizador dos livros O Estudo das Religiões, da editora Paulinas, e Antropos e Psique, pela editora Olho d'Água, além de muitos artigos científicos publicados em revistas especializadas. Ele é o professor Dr. Silas Guerreiro. Bom dia, professor. Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes. É um grande prazer estar aqui com vocês e a gente poder conversar esse tempinho, né? Vamos lá conversar com coisas tão gostosas de falar e tão importantes também na vida das pessoas, né? O professor é meu mentor, meu orientador. Na linguagem, é que eu não posso usar isso na linguagem acadêmica, mas é tipo um guru, é a pessoa que vai apontando aí os caminhos. Posso dizer que é um prazer, viu? Professor, vamos lá. Durante um tempo, né, as pessoas acreditavam, não, as religiões vão terminar, né? Dizia isso. Eu mesmo cresci dentro de um universo em que as pessoas diziam que não viam muito futuro, que de repente seria na década de 80, vai ser lá um mundo sem religiões. E de repente deu aí uma reviravolta que não estava tão visível para todo mundo, e o mundo ficou muito religioso, muito fundamentalista, né? Então, não só dentro de um cristianismo, que a gente viu hoje, um cristianismo que pauta politicamente o país, mas no exterior, enfim, a religião assumiu um protagonismo. No final das contas, como é que é a religião hoje, nos dias atuais? Bom, vamos lá, né? Porque assim, a gente tem nesse processo do cientificismo, que vem lá do século XIX, toda aquela ideia de que a religião ia ser superada pela ciência. E isso chegou no século passado, década de 1960 principalmente, tinha bem essa questão que você falou, de que Deus estava morto. Foi até capa da revista Time, né? Acho que, não sei se no final dos anos 60, mas enfim, tinha muito essa questão. E depois, como você bem falou, houve uma reviravolta
né, e a religião ela passou a ter uma presença muito mais constante na sociedade, e hoje a gente pode afirmar categoricamente que ela não vai terminar de forma alguma, né? Eu até costumava brincar, ela apenas mudou de endereço, ela não foi embora não, só mudou de endereço. Agora, tem um lado que é um lado fundamentalista, a gente vê crescer isso no mundo, né, em alguns países com alguma característica e outros com outra, enfim, mas tem um lado fundamentalista e tem um outro lado que é um lado muito relativista. E aí você tem essa explosão das novas espiritualidades, explosão de novas religiões. Isso fica mais evidente a partir dos anos 1970, 1980, e hoje você tem um grande pluralismo religioso, quer dizer, você tem uma liberdade religiosa muito grande, e aí isso faz surgir novas religiões, faz surgir possibilidades de famílias com integrantes, né, com pessoas, pais, filhos, com religiões cada vez mais diferentes entre si. Não há mais uma necessidade, né, não só de que um mesmo país tenha uma própria religião, mas que uma mesma família tenha uma única religião. Pode ter várias. E até o que é interessante, isso é mais no campo do relativismo, não no fundamentalismo, né? É interessante que alguns indivíduos têm várias religiões. Nada impede, né? Chamada dupla, tripla pertença, né? A pessoa às vezes se diz até que não tem religião, mas no fundo pratica várias, ou pratica um pouco de várias. Isso é muito característico dos nossos dias, né? Professor, o senhor falou aqui, inclusive, dessa questão histórica, né? Primeiro, uma das coisas que a gente ouve falar, e depois lá no programa de Ciência da Religião da PUC, o senhor é professor e pesquisador, tem uma história que diz assim, a religião é algo natural e presente em todas as culturas, mas aparentemente não é bem assim a história, né? Precisa tomar muito cuidado quando a gente fala que é natural. Óbvio que religião é uma questão cultural. Perfeito. A grande questão é se a gente separa cultura e natureza de uma maneira tão radical assim. Não. Nós, seres humanos, somos culturais, evidente, mas também nós temos um lado natural. Então, o que a gente costuma dizer, ou existem pesquisas que apontam para isso, é que existem mecanismos mentais no ser humano, na espécie humana, no Homo sapiens, que propiciam a crença. Uhum. Mas isso não é religião. Mas são mecanismos mentais que propiciam a gente acreditar. Perfeito. E isso vai aparecer, portanto, em todas as sociedades, né, em todas as localidades que tiver ser humano. Só que, como é uma questão cultural, em cada uma dessas localidades vai aparecer de forma diferente. O senhor é uma referência aí, eu posso dizer, não só no Brasil, no mundo, mas na pesquisa de novos movimentos religiosos. E aí o senhor cunhou, junto com o grupo que o senhor lidera, uma expressão chamada Ethos Nova Era, né? A rádio Vibe Mundial nasceu há 30 anos atrás e tinha muito essa ideia de nova era. E hoje, primeiro, nova era mudou, né? O que era nos anos 60, final dos anos 60 até agora, esse movimento mudou. E o que é esse Ethos Nova Era? Pois é, vamos lá. Nova era, primeiro que não existe uma nova era, não é? Quando a gente olha historicamente, a nova era vem lá aquilo que nós chamamos de nova era, né, vem lá de um esoterismo ocidental que vem desde o século XIX, mas a partir dos anos 1960, principalmente com o movimento de contracultura, em alguns países da Europa, no leste dos Estados Unidos principalmente, esse movimento contra a cultura tem uma explosão de busca por uma espiritualidade, ou espiritualidades diferentes, ou negar a religião anterior, principalmente o cristianismo, né? E aí você tem a chamada Era de Aquários, que é justamente aquele momento que a humanidade estaria passando da Era de Peixes para a Era de Aquários, e essa noção astrológica, ela é muito forte nesse movimento de contracultura. E essa Era de Aquários, ela seria, em oposição à Era de Peixes, que seria dominada pelo cristianismo, essa Era de Aquários seria dominada pela essa busca de uma espiritualidade interior. Ao longo do tempo, e portanto isso seria uma nova era, né? Mas o termo nova era começa a ser utilizado em substituição ao termo Era de Aquários. Porém, é muito difícil a gente dizer que nova era seja uma religião ou uma manifestação, enfim, um movimento, nova era. É difícil dizer isso. E aí nós preferimos, né, no nosso grupo, lá na Ciência da Religião da PUC São Paulo,
preferimos chamar de ethos nova era, porque é muito mais o espírito de uma época, que não necessariamente uma religião ou um movimento, mas é um espírito que permeia a sociedade como um todo. E você vê isso nos meios de comunicação, você vê isso nas novelas, você vê isso na propaganda, você vê isso dentro das próprias religiões. Então você pode estar dentro do cristianismo, de uma igreja católica, onde você vai ter pessoas que cada vez mais deixam de dizer daquele Deus Criador Todo-Poderoso e estão muito mais em busca do seu Deus interior, mesmo pertencendo à Igreja Católica. E você vê isso também entre os protestantes, os evangélicos, né, e outras religiões. Isso é muito mais forte, né, como no Espiritismo, na Umbanda. Isso já é até mais... tem uma afinidade muito maior com essas religiões. E o que significa isso dessa busca interior, né? Você falar que eu tenho o meu Deus, eu tenho o meu Deus interior. Essa individualização da religião é bem característica desse ethos nova era. Então a pessoa, ela deixa de se preocupar com a instituição, ela deixa de se preocupar com a autoridade do padre ou do papa ou do pastor, seja lá quem for, de que religião que ele é, e vai dar mais ouvido à sua voz interior. É como se fosse mais importante você olhar para dentro de si, tentar sentir aquilo que a sua espiritualidade diz. Então isso é uma característica muito forte disso que nós chamamos de ethos nova era. Professor, a gente fala aqui, né, com milhares de pessoas, né? O Ibope mostra, eles são milhares nesse momento. A gente está à frente aí de várias rádios nessa hora. E aí as pessoas talvez não tenham uma certa dificuldade de falar o que é o ethos. Ethos, a palavra seria mais ou menos prática, né? Seria o quê? Não é nem tanto prática. O que seria o ethos? Exatamente, boa pergunta. A gente está acostumado a falar o ethos, né? A gente acaba passando por cima, desculpem. Mas assim, etimologicamente, a palavra ethos significa costumes, né? Do grego. É a mesma raiz, por exemplo, de ética, né? O ethos. Agora, na antropologia, já há bastante tempo, na antropologia norte-americana, começou a se utilizar muito o termo ethos para significar a vivência de um povo, mas é a vivência no sentido mais sentido, não tanto aquele explícito, não tanto aquele falado, é muito mais aquele que é uma sensação, é um jeito de ser, são as coisas não ditas, né? Vou dar um exemplo assim, isso bem no senso comum, tá? A gente costuma dizer que uma pessoa oriental, uma pessoa muito introspectiva, muito silenciosa, né? Isso é um ethos. Quando a gente fala que o italiano é explosivo, grita e fala... Fala com as mãos. Fala com as mãos. Isso é um ethos. É o ethos do italiano, é o ethos do oriental, do japonês, que seja. Isso é natural? Óbvio que não. Isso é cultural. Né? Então, cada cultura, vamos dizer assim, tem um ethos, uma maneira de ser, uma maneira de se expressar, uma maneira de sentir. Quando a gente traz isso para o campo religioso, a gente pode dizer também que existe um ethos católico, existem vários, na verdade, né? Porque você tem várias maneiras de vivenciar o catolicismo, você tem várias maneiras de vivenciar o protestantismo, o judaísmo ou qualquer outra religião, né, que seja. E no caso do ethos nova era, a gente pode pensar de uma maneira geral que é uma espécie de um caldo cultural que permeia esse grupo, que tem muito a ver com essa ideia da pessoa se sentir com um poder espiritual que precisa ser desenvolvido, não é? E ela vai atrás disso, ela vai numa busca atrás disso. Ela pode buscar através da astrologia, ela pode buscar através de uma meditação, ela pode buscar através do poder dos cristais. Quer dizer, ela vai ter vários caminhos, e isso é bem característico desse ethos nova era, que você vai ter várias formas que o indivíduo pode experimentar essa sua busca interior. Esse é bem próprio do ethos. Tem alguns artigos, né, que maravilhosos aí da produção do NEL. O senhor fala desse ethos. Que características, por exemplo, tem esse ethos nova era, né? Eu sei, vamos falar aí, sei lá, o senhor mencionou aí essa coisa do Deus está presente dentro de todo mundo, né? A divindade interior. Quais alguns elementos que configuram
né, que a gente encontra nesse ethos Nova Era? Bom, vários, né? Mas vamos pensar assim, essa questão da individualização da religião, né? O que significa essa individualização da religião? É a ideia de que a autoridade ela vai passando cada vez mais, a autoridade em geral, ela vai passando cada vez mais para o indivíduo. Isso é uma característica que extrapola o religioso. Isso não é só presente na religião. Então vamos pegar alguns exemplos. Se nas visões mais tradicionais, nas sociedades mais tradicionais, ou se a gente pensar na primeira metade do século passado, a autoridade do Estado, a autoridade da família, a autoridade da religião era muito forte sobre os indivíduos. Então era muito difícil a pessoa ter pensamentos ou ter atitudes que contrariassem aquilo que os pais falavam, por exemplo. Né? Se a gente pegar, por exemplo, no campo da saúde, a autoridade do médico, a autoridade é uma autoridade, assim, o que o médico fala é aquilo que eu tenho que seguir. O que acontece de um tempo para cá? Essa autoridade ela vai sendo minada e ela vai passando cada vez mais para a autonomia do indivíduo. Então o indivíduo começa a se sentir cada vez mais com poder de fazer suas próprias escolhas. Então se antes o diretor da escola dizia exatamente o que meu filho tinha que seguir dentro da escola, e a linha da escola, a linha pedagógica não importava, porque eu não ia discutir isso, a autoridade é da escola, a autoridade está lá, com a direção da escola, não importa, mas, enfim, eu não vou discutir isso. A partir de um determinado momento, os pais começam a discutir qual é a melhor linha pedagógica de qual escola que eu vou colocar meu filho. Então você começa a ter discussões entre pais, né, falando, não, mas aquela escola é linha montessoriana, aquela lá agora eu não vou lembrar o nome, mas construtivista e tal, Emília Ferreiro, coisas desse tipo. Então você começa a poder escolher qual é a melhor linha pedagógica para a escola do seu filho. Na questão da saúde, e aí saem até livros que o melhor médico é você mesmo. Então, como é que pode você mesmo, que não estudou medicina, ser o seu melhor médico? Não, mas é a ideia de que você sente o seu próprio corpo, você consegue desenvolver uma percepção, uma capacidade de perceber melhor do que o próprio médico. E aí você vai buscar outras terapias que não aquela terapia oficial. Né? E aí surge um campo enorme de várias terapias que foram chamadas num tempo de alternativa, mas o nome alternativa é incorreto porque é alternativa à oficial, mas elas hoje são chamadas de complementares. Né? E aí você tem as terapias holísticas, você tem uma infinidade de terapias. A mesma coisa na alimentação. Ora, toda cultura tem lá qual é a alimentação básica, né, que a gente come, deve comer e tal. Mas aí você começa a ter uma ideia, não, mas eu posso buscar uma alimentação diferente, né? Eu posso pegar a alimentação, e é interessante, porque você começa a pegar a alimentação, houve uma época que era famoso, ou fez moda, né? Não, pegar macrobiótica. Pô, a macrobiótica vem lá de longe, né? Do outro lado do mundo, com outras características culturais, climáticas e etc. Eu lembro muito bem de um professor, enfim, que falava de macrobiótica, e ele falava que você não tinha que tomar água, que você não tinha que comer fruta, né? Porque essas coisas são muito in, né? E são prejudiciais. Mas o Brasil é um país tropical, e aí não havia uma adaptação. Mas, enfim, a ideia era de que cada um podia buscar seu jeito de viver com autoridade própria. Quem que você tinha que ouvir? Qual é a maior autoridade? É você mesmo. E como é que você escuta essa autoridade? Você tem que desenvolvê-la. Então, quanto mais você desenvolver essa sua autoridade interior, esse eu interior, né, melhor você será para as suas escolhas da vida. Seja no campo, no campo social, político, econômico, alimentar, familiar, educacional e também o religioso. Né? Por que eu tenho que seguir aquilo que a instituição
religiosa, essa igreja que tem aí milhares de anos, que é anacrônica, que é não sei o quê. Por que eu tenho que ouvi-la? Por que eu tenho que seguir aquilo que o padre diz e eu não posso questionar? E aí passa a ter um questionamento. Né? Então as pessoas começam a se autorizar a ter esse questionamento religioso. E aí você tem uma coisa muito interessante, né, que vai formando esse Ethos Nova Era, que é a ideia de que eu posso pegar um pouquinho de cada religião. Que a gente já chamou isso de supermercado da fé, não é? Onde é como se você entrasse num lugar, no mercado, e cada prateleira tem lá um pouquinho de cada coisa. Então eu faço um ritual de uma tradição religiosa junto com outra, eu vou pegar o xamanismo lá siberiano, eu vou pegar coisas dos vikings, religiões orientais. No começo isso era muito forte com a ideia das religiões orientais. Né, no final da contracultura, nesse momento da contracultura, tanto é que Gilberto Gil canta aquela música Se Oriente, rapaz, né? A ideia de que as coisas orientais elas eram mais verdadeiras, então por que não pegar essas coisas orientais, essas tradições orientais? Mas hoje você tem uma infinidade de possibilidades religiosas das mais diversas, que antes não eram acessíveis, mas hoje e cada vez mais a internet trouxe aí uma coisa em exponencial, né? Quer dizer, houve uma explosão de possibilidades, porque cada um hoje tem acesso a tradições que você não teria, que mesmo no começo da nova era, e não tinha internet, como é que você tinha acesso a essas outras religiões ou religiosidades, né? Através de livros, através de gurus, né? Que vinham do Oriente para cá, para o Ocidente, trazer essa sabedoria. Hoje não, hoje você pode pegar pela internet de uma maneira tão rápida e fácil, não é? Isso tem um lado bom, um lado ruim, como tudo na vida, evidente, não é? O lado bom é assim, a possibilidade de você mesmo escolher, de você buscar, fazer sua busca e achar aquilo que tem mais a ver com você. Agora, o outro lado é que muitas vezes isso é feito de maneira muito superficial, não é? Professor, diante disso, né, eu tenho, às vezes, um dia eu vou sair, eu vou apanhar na rua, porque eu digo, olha, você pode acreditar no que quiser, mas você não pode desconsiderar a ciência, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Então, você tem aí pesquisadores, cientistas na questão da medicina, e aí também me parece, né, que a nova era tenta, assim como as religiões atualmente, meio que validar tudo pela ciência, não é isso? Tudo tem que ter uma explicação científica e não, são campos, não dá como misturar. E aí surgiu essa história toda hora que virou, tudo quântico. Então, é quântico para cá, quântico para lá, quântico, astrologia, tudo quântico. O que é essa história, professor? Muito bem, isso não é nem da nova era. Vamos voltar. Quando Mesmer, século XVIII, começa a falar de magnetismo, porque a ciência estava descobrindo o magnetismo, né? Pô, uma força fantástica, né? Porque haja distância, você não vê. Não é? Como é que as coisas se atraem e você não vê? Ele começa a desenvolver a ideia de um magnetismo animal, né? Que os animais também teriam esse magnetismo. Isso é o começo de uma ciência. E isso começa a ser utilizado no campo aí das espiritualidades, né? Principalmente dos esoterismos lá do século XIX, a ideia de que existem forças que a ciência está começando a descobrir. O magnetismo animal foi descartado pela ciência, porque ele não tinha fundamento. Mas você vê como que essa ideia do magnetismo permanece, né? A ideia de que, por exemplo, a água pode captar magnetismo. Então, muitas religiões ainda utilizam essas coisas que têm eco lá em coisas que foram científicas numa época. Você sabe que a ciência ela não tem uma verdade última, ela vai sempre se desenvolvendo, vai tentando, e ela nunca vai chegar a uma verdade última, porque pode estar sempre se questionando coisas. No século XIX se falava do éter, que era uma matéria que existiria no espaço, preencheria o espaço, e que as ondas de rádio, por exemplo, poderiam navegar nesse éter. O espiritismo utiliza o éter até hoje. Não é? Mas na ciência já foi descoberto que o éter não tem nenhum fundamento científico. Era uma teoria que se tinha na época, era uma hipótese que não foi comprovada. A questão da física quântica, ela é muito mais complexa, porque ela é muito difícil de ser entendida. Ninguém entende e todo mundo acha que fala. Os próprios cientistas físicos, né, têm uma dificuldade.
porque é o estudo das micropartículas, estudo das subpartículas. Quer dizer, você imagina essa mesa que está aqui, que eu bato e não atravesso a mão, mas quando se estuda no campo quântico, ela é feita basicamente de energia. Você quase você não tem matéria. E isso é meio mágico, né? Aquela ideia, aquela própria teoria dentro da física quântica de que as coisas podem ter respostas diferentes ao mesmo tempo, pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, pode se comunicar à distância. Mas isso é no campo das subpartículas. Quando isso é trazido para o campo das espiritualidades, as pessoas começam a achar que isso explicaria as telepatias, explicaria a levitação, explicaria uma série de coisas que a própria física não valida, não tem validação científica. Mas a nova era tem uma característica bem interessante, que é pegar esses elementos da ciência, porque tem uma cara de legitimidade, já que na nossa sociedade, quando se fala em ciência, parece que é uma coisa que é provada, não é? E utiliza no campo das espiritualidades, sem muita comprovação. E aí é um campo fértil, né, para você querer dizer que existe a levitação, que existe a telepatia, que existe comunicação. Mas que justamente por ser difícil de entender, as pessoas acabam se apropriando de uma maneira equivocada. Professor, eu queria passar aqui, amanhã eu vou fazer um abaixo-assinado, Pedro, para a gente ter mais... De toda maneira, professor, eu queria... Olha só, falar aqui para os ouvintes, eu ainda queria tratar de novos movimentos religiosos, porque o senhor até estudou bastante o movimento Hare Krishna, falar de sociedades secretas, de teorias da conspiração. Então fica aqui o convite, professor, para o senhor voltar. Se aqui o estúdio está de portas abertas para o senhor. De toda maneira, quem quiser conhecer mais sobre o NEL, sobre as suas produções, sobre a ciência da religião, como é que faz um contato aí, professor? Não, olha, primeiro que assim, eu me coloco à disposição, para mim será um grande prazer poder voltar aqui e continuar essa conversa, né? Isso eu adoro. Então. Agora, vamos pensar, a ciência da religião que a gente desenvolve na PUC, né, tem um programa de pós-graduação, é como pensar a religião na perspectiva acadêmica, quer dizer, não estamos aqui querendo buscar uma verdade religiosa, mas como é que existem várias verdades religiosas, essa que é a grande questão. Então, procura a gente na PUC, a gente tem abertura, você tem eventos que acho que as pessoas podem conhecer e conhecendo a ciência da religião, e quem sabe também um dia, né, um de vocês aí, ouvintes, ir lá para fazer o nosso programa, ser mestre em ciência da religião, ou até doutor em ciência da religião. Isso mesmo, a pucsp.br, não é isso o site? Isso, o site é pucsp.br, e aí você tem lá o programa de ciência da religião, tem lá os nossos contatos, tem nosso e-mail, e pode entrar em contato com a gente. Muito obrigado, nos vemos amanhã às 9 horas em ponto. Um grande beijo, até! Abraços!